Olá, participantes de 3 semanas, olá você que é voluntário, olá você que chega aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Com muito prazer que nós estamos seguindo aqui com esses nossos comentários, né, no Devocional Um Dia de Cada Vez, da Editora Espírita da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, que nós, como Paz Piedade, temos adotado aqui e aplicado no nosso programa 30 Semanas aqui na nossa paróquia e também, né, nas nossas igrejas, irmãs que estão fazendo conosco, estão implantando definitivamente o programa esse ano, a Igreja Anglicana Zona Norte, a Igreja Anglicana na Cidade do Cabo, nossas irmãs a Nova Vida e outras igrejas também aqui que estão junto com a gente. Então sejam todos bem-vindos, nos ajude também, se você está gostando, dando like, compartilhando, né, espalhando esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso. Olha, nós estamos começando aqui uma nova decisão, que é a decisão de depender. Então, nós vamos estar falando durante essa decisão a questão de estarmos focando na dependência de Deus, reajustando, né? Alinhando, né? Focando as nossas decisões, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser, de pensar, focando conforme a nossa dependência de Deus. E tem aqui uma passagem, temos aqui uma passagem em Mateus 6,33 que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Uma passagem muito conhecida, então lembra dessa passagem, começa lá no verso 25, né? E toda a nossa busca, quando ela tem como propósito a Deus, e na medida que nós vamos nos dirigindo ao Senhor, tendo intimidade com Ele, as demais coisas vão nos sendo acrescentadas de uma forma mais natural possível. Então, estamos começando essa decisão, a decisão depender. E nesta semana, que é a 14ª semana, nós vamos estar falando então da dependência saudável. Dependência saudável. Nós temos aqui uma passagem em 2 Timóteo. 2 Timóteo 1:7, capítulo 1, verso 7, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Né? Algumas versões trazem de moderação. Nessa passagem, Paulo está aqui escrevendo uma carta a Timóteo, né? Provavelmente ali ele já sabia que não sairia mais da prisão. Saudando Timóteo, falando dos momentos que tiveram juntos, das suas lágrimas, lembrando da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice, e admoestando ele aqui para que ele reavive o dom de Deus que foi imposto sobre ele com imposição de mãos, que foi dado a ele com imposição de mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, aqui traz em outra versão. E aí, mais na frente aqui, ainda nesse primeiro capítulo, verso 3, ele diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E ainda no capítulo 2, verso 1, diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, Paulo está reafirmando aqui, né, preocupado, né, sabendo ali que ele provavelmente talvez nem se encontrasse mais ali com Timóteo, e ele deixa essa mensagem de cuidado que ele teria que ter para ter essa dependência sempre do Senhor, sempre do Senhor. Então, é o que nós vamos estar falando aqui nesse primeiro dia. O primeiro dia, o dia 1, que é hoje, da semana 14, trata da dependência de Deus. Dependência de Deus. E traz o salmo aqui, o Salmo 62, verso 7, que diz assim: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. E por quê? Porque a gente precisa então falar, né, dessa dependência. Primeiro, a gente precisa entender qual é a dependência correta, conhecer a dependência correta. Né? Eu me lembro muito do pastor Dino, que ele sempre fala de como é que a gente conhece uma nota falsa de R$50. Como é que você conhece uma nota falsa de R$50? É você conhecendo muito bem a verdadeira. Então, você conhece a falsa dependência
né? Ou que nós vamos falar aqui mais adiante, a codependência, porque nós conhecemos a verdadeira dependência que nós devemos ter, que é a dependência de Deus. O Salmo 62, o Salmo de Davi, ele vem falando exatamente sobre isso, né? Vem falando sobre o que nos adverte que para que a gente ponha no Senhor essa confiança, ao invés de confiar na loucura das riquezas ilícitas ou na força humana, ou seja, nem coisas e nem ninguém. A nossa dependência precisa ser na dependência de Deus. Então nós, como cristãos, nós estamos falando aqui sobre a ótica cristã. Então nós precisamos entender que essa é a nossa dependência. Precisa ser de Cristo, precisa ser do Senhor. Nós vamos planejar as coisas, nós vamos fazer nossos projetos, nossos planos, mas nós precisamos saber que nós vamos depender devemos, né? Devemos. A gente pode até fazer sem aprovação dele, sem expor diante dele, mas nós deveríamos e devemos colocar diante dele e depender da instrução e da orientação dele. Veja só aqui alguns versos que eu separei do Salmo 62. O verso 2, só ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Verso 5, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. O verso 6, só ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Verso 7, de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Verso 8, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Em contraposição ao verso 10, que ele diz assim, não confieis naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. O verso 10, né? Então essa é a falsa dependência, é de coisas, é de posses, é de poderes, são de riquezas. Mas sim, nós precisamos depender única e exclusivamente do Senhor. Porque, como eu vinha falando aqui, a gente vai traçando os nossos planos e o Senhor vai conduzindo. Olha o que em Provérbios, né? Provérbios é fantástico. Eu aconselho que você possa ter uma leitura mais dedicada e mais minuciosa de Provérbios. Provérbios 16, 1 a 3, assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia o Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então nós fazemos planos, nós caminhamos, mas nós precisamos expor diante de Deus esses planos e saber se nós estamos no caminho certo. A maturidade do mundo, ela é diferente da maturidade de uma pessoa que vive no espírito, que vive segundo o Senhor. Por quê? Maturidade no mundo é quando a pessoa vai morar sozinho, vai fazer o que quer, né? Tem 18 anos, 19, 20, vai ganhar vida e vai fazer o que quer. Na vida cristã, à medida que a gente vai amadurecendo na fé, é que a gente vai entendendo mais ainda que nós dependemos do Senhor, que nós precisamos caminhar junto a Ele. Intencionalmente nós precisamos buscar a presença dEle, porque senão nós vamos tomar decisões, nós vamos fazer escolhas totalmente erradas em nossas vidas e depois dá trabalho para consertar. E depois a gente vai culpar, no final das contas, o Senhor, porque a gente não ouviu, porque a gente nem colocou diante dEle. Então, essa é a maturidade. Então, a gente é inversamente proporcional do mundo. Proporcional à nossa maturidade na espiritual é quando a gente se expõe ao Senhor, quando a gente depende dEle. Que a gente toma as decisões conforme o que Ele tem nos mostrado. Olha, tem uma frase que eu tirei aqui do devocional que diz assim, não tem a ver com a nossa capacidade de vencer, mas tem a ver com a nossa disposição de nos render. Essa é a questão. Então fica aqui a pergunta para a gente hoje. O que é que hoje impede de você ser dependente de Deus? Onde seus pés estão firmados? E a proposta é que você aceite hoje o convite dos céus e seja então restituída essa sua posição de honra, de glória do Senhor, que Ele nos chama a todo tempo para estar junto com Ele e Ele poder nos levar a essa posição. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor essa nossa dependência, que a gente aprenda, Senhor, a
a fazer uso dela, Pai, porque é boa, é perfeita para nós, é o que nós precisamos. Nós temos entendido isso, mas muitas vezes nós não conseguimos. Então nos ajuda, Senhor, a estar sempre retornando para essa dependência Tua, em nome de Jesus. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Até amanhã nos encontraremos, se assim Deus permitir. Até lá.